O Brasil estava sendo eliminado. Por alguns minutos, parecia que mais uma Copa do Mundo terminaria em decepção. O Japão abriu o placar. A pressão aumentava. A torcida começava a perder a esperança. Mas então, a seleção reagiu. Empatou. Continuou pressionando. E conseguiu a virada nos minutos finais. Foi uma vitória emocionante. Daquelas que fazem qualquer torcedor acreditar novamente. Só que, quando o juiz apitou o fim da partida, muita gente lembrou de uma coincidência curiosa. A última vez que o Brasil conseguiu uma virada em um jogo de mata-mata de Copa do Mundo, a seleção terminou levantando a taça. Mas será que essa comparação realmente faz sentido? Ou estamos apenas procurando sinais onde existe apenas coincidência? Para responder essa pergunta, precisamos voltar 24 anos no tempo. Quando o Japão marcou o primeiro, o silêncio tomou conta de muitos brasileiros. Não porque o Japão fosse favorito, mas porque o torcedor da seleção aprendeu, nos últimos anos, que qualquer dificuldade poderia significar eliminação. Era um teste, muito mais psicológico do que técnico. A equipe precisava mostrar que tinha força para reagir. E reagiu. O empate trouxe confiança. Os jogadores cresceram dentro da partida. O ritmo aumentou. A pressão ficou constante. Até que, nos acréscimos, veio o gol da classificação. Uma explosão de emoção. Jogadores comemorando. Torcedores chorando. E a sensação de que aquela vitória significava muito mais do que apenas uma vaga na próxima fase. Foi exatamente nesse momento que muitos começaram a lembrar de outra Copa. Uma Copa que terminou de maneira muito diferente. O ano era 2002. O Brasil chegava cercado de dúvidas. A geração era extremamente talentosa. Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, Cafu. Mas ainda existia desconfiança. Nas quartas de final, o adversário era a Inglaterra, uma das seleções mais fortes daquele Mundial. Logo no primeiro tempo, Michael Owen aproveitou um erro da defesa brasileira. A Inglaterra fazia 1-0. Pela primeira vez naquela Copa, o Brasil estava atrás do placar em um jogo eliminatório. E, naquele momento, o sonho do pentacampeonato parecia ameaçado. Mas foi justamente ali que aquela seleção mostrou algo que acompanha praticamente todos os campeões do mundo. A capacidade de reagir quando tudo parece dar errado. Pouco antes do intervalo, Rivaldo empatou a partida. O Brasil respirava novamente. Mas o momento decisivo ainda estava por vir. No segundo tempo, Ronaldinho Gaúcho cobrou uma falta histórica. A bola encobriu David Seama. O Brasil virava o jogo. Até hoje existe discussão. Foi cruzamento? Foi chute? Talvez nunca saibamos. O que sabemos é que aquele gol colocou o Brasil novamente no caminho da história. Depois daquela partida, a seleção eliminou a Turquia. Chegou à final. Venceu a Alemanha. E conquistou o pentacampeonato. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Talvez aquela virada contra a Inglaterra tenha sido muito maior do que simplesmente uma classificação. Ela deu confiança para um grupo que passou a acreditar que conseguiria vencer qualquer adversário. Existe uma característica curiosa em praticamente todas as seleções campeãs. Elas raramente fazem campanhas perfeitas. A Argentina perdeu para a Arábia Saudita em 2022. A Alemanha sofreu muito para eliminar a Argélia em 2014. A Itália precisou superar partidas extremamente equilibradas em 2006. Grandes campeões quase sempre passam por um momento de sofrimento. Porque é justamente nessas partidas que o grupo cria confiança. Quando um time descobre que consegue vencer mesmo nos dias ruins, ele passa a acreditar que pode vencer qualquer jogo. E talvez esse seja o verdadeiro significado dessas viradas. Foi exatamente por isso que tanta gente comparou o jogo contra o Japão com aquele Brasil de 2002. Não porque a história vá necessariamente se repetir. O futebol não funciona assim. Cada Copa é diferente. Cada geração enfrenta desafios diferentes. Mas existe uma semelhança impossível de ignorar. Nos dois casos, o Brasil saiu atrás em um jogo eliminatório. Precisou reagir sob pressão. Encontrou forças para virar. E saiu de campo muito mais confiante do que entrou. Será que essa vitória terá o mesmo peso que teve aquela contra a Inglaterra? Ainda é cedo para responder. Mas uma coisa é certa. Nenhuma seleção conquista uma Copa apenas jogando bonito. Toda campeã precisa sobreviver aos momentos difíceis. E talvez esse tenha sido exatamente o primeiro grande teste dessa seleção. Talvez, daqui a alguns anos, olhemos para esse jogo apenas como mais uma vitória. Ou talvez, quando lembrarmos da campanha de 2026, percebamos que tudo começou exatamente aqui, naquele momento em que o Brasil parecia eliminado.
Encontrou forças para reagir. Virou o jogo. E reacendeu um sentimento que o torcedor brasileiro conhece muito bem: a esperança. Agora eu quero saber a sua opinião. Essa virada contra o Japão foi apenas uma coincidência, ou pode ter sido o primeiro passo rumo ao hexacampeonato? Escreva nos comentários. Quero ler a opinião de vocês.